Fala galera, estamos aqui hoje na Milan Decor para mais um tema do Café com Arquitetura. Peguem seus cafés, porque hoje nós vamos falar de tendências nos móveis planejados para 2023. Solta a vinheta. Estamos aqui nessa loja linda com muitos exemplos e a gente vai falar sobre um tema que a gente já fez mais abrangente na arquitetura, falando de tendências na arquitetura para 2023, e agora a gente vai falar sobre os móveis planejados. E a gente está aqui porque tem muito exemplo, tem muita coisa nova dos fornecedores da Milan para mostrar, mas eu gostaria de introduzir um pouco antes da gente começar a mostrar os exemplos a seguinte lógica. A gente já passou recentemente, nos últimos anos, por muitos estilos. Pela tendência do estilo industrial, pela tendência do estilo neoclássico, pela tendência do estilo nórdico, pela tendência do estilo Japandi. E eu não sei se o Gui concorda comigo, mas acho que ele vai concordar. O estilo Japandi, ele é essa última linha de refinação daquilo que a gente considera como uma tendência nórdica, desses móveis um pouco mais clean, mais amadeirado, mais arredondado nas bordas, mais finos, com a arquitetura japonesa, que é essa arquitetura per si mais limpa, um pouco mais clara, com algum ponto focal de cor. Agora a gente está em 2023 e no nosso vídeo de tendências para arquitetura a gente falou muito sobre a presença da natureza dentro da casa. Então tudo que vocês vão ver aqui é falando sobre essa ambientação interna o mais harmônica e confortável possível. A gente precisa dar evidência a alguns pontos focais. Então a natureza com uma cor verde, um detalhe de um puxador mais escuro, uma cadeira preta, né? Um pendente amarelo. Ou não, né? Mas esses tons mais escuros, que é onde que você ressalta um traço, né? Perfeito. Como nas caligrafias japonesas, que você quer dar esse destaque. E os móveis soltos, por ele ter uma grande paleta de cores, né? Fica uma complexidade enorme a gente definir, sendo que hoje a grande tendência dos móveis soltos para 2023 é uma paleta mais nude, é uma paleta mais clara. Então, como utilizar essas grandes variedades de cores na tendência de 2023? E é agora no vídeo que a gente vai explicar. Mas para isso, se você está assistindo até agora e está curioso em saber, curta o vídeo, se inscreve no canal, deixe seu comentário e vamos começar falando sobre ripados. Nossa, tendências de 2023 ainda falando sobre ripado. O ripado, como muitos dizem, já saiu de moda, mas a gente ainda utiliza. Em alguns casos é necessário, em alguns casos fica muito bonito e a gente consegue camuflar bastante algumas aberturas. E a gente concorda que a gente teve uma exacerbação do ripado, mas tudo é a forma do como utilizar. A gente pode utilizar a mesma coisa de diversas formas. A gente já fez muito ripado fininho, ripado um pouco espaçado e agora tem essa novidade que entrou no processo fabril, né? É um ripado que, como vocês estão vendo até no fundo aqui nosso, ele é mais grosso, largo. Né? Mais largo. E isso também devido ao custo, né? Quando a gente tem um ripado mais fino, a gente tem mais ripas, a gente tem mais acabamentos, né? Mais madeiras, né? Então a gente consegue ter um ripado mais largo, só que não necessariamente ele precisa ter a mesma espessura, né? Do MDF de 18, 20, ele consegue hoje ter alguns diferenciais industrializados que você consiga ter uma espessura mais fina, barateando também, né? Reduzindo o custo desse material. Isso é legal falar que aquele que está ali no nosso fundo, ele ainda é o processo até ano passado, que seria uma chapa de fundo e outras chapas de 15 milímetros ou de 10 milímetros sendo coladas por cima com fita borda, claro, vindo de fábrica, mas você tem ainda esse processo mais manual, que na hora de instalar, o instalador ele vai ter que montar ripa por ripa. Este que o Gui está mostrando, ele já vem pronto de fábrica, até a bordinha dele aqui é bem legal para você enxergar os encaixes dessas madeirinhas de 6 milímetros. Essa diferença você consegue trazer nos móveis, não só em painéis como a gente utilizou em TV, portas de entrada, mas nos próprios móveis. E o fato dele ser largo, ele tem essa releitura mais, vamos falar, para um lado colonial, um lado nórdico, clássico, e trazendo na sobriedade das cores, né, da paleta nude, uma textura de sombras, né, que você consegue não só investir em todos, né, então a gente fala bastante da questão do equilíbrio dos elementos, não só das cores
mas agora nas texturas, né? Então a gente está gerando uma nova textura, utilizar aqui esse material em alguma das partes dos armários, seja ela inferior ou superior. Esse ano a gente já soltou vídeo aqui no canal falando sobre a Expo Revestir e lá tinham diversos materiais, desde pisos, revestimentos, tintas e móveis com cores puxando para esses tons mais terrosos, para esses tons mais cerâmicos. E não é diferente aqui na Milan, a gente tem vários exemplos de placas com MDF e texturas e cores que vão para esse tom mais terroso da natureza, que também é um tom do couro que pode estar presente no móvel solto, é um tom da madeira. E aí, uma coisa muito legal falando sobre os tons terrosos e o tom de madeira. Aquele frejó que a gente usou durante muito tempo, como esse que está aqui no painel de fundo, ele sempre foi uma tendência muito grande porque ele era uma imitação muito fiel à madeira real. E agora isso não está tão mais em alta, a gente tem tons amadeirados mais claros saindo mais e mais em alta do que o tom do frejó, e até tons mais escuros. Para quem não assistiu o nosso vídeo de tendências 2023, vai aí, deixar um linkzinho para você, editor, por favor, assista esse vídeo porque a gente falou sobre a questão da natureza na decoração da casa e através desses tons que o MDF proporciona, que a gente traz o material mais natural, né, uma releitura do material natural, com os tons aí mais terrosos e amadeirados. Perfeito. Como eu disse, um tom novo aqui da Milan é esse aqui, que é o Nogueira. Ele é mais escuro, mas é muito lindo. Eu brinquei que deveria ter feito na minha casa se tivesse na época. Então foge um pouco do frejó, daquele tradicional que a gente usava. E os tons amadeirados mais claros, como este daqui de cima, que é o Native. E esse aqui embaixo, que é o Carvalho. E dentro das cores sólidas, aquilo que a gente estava falando sobre os tons terrosos, né? Então a gente tem tanto na linha de MDF, com o linho, né, que é essa textura, quanto no tom da laca, quanto no tom do alto brilho. E tem muitas possibilidades, gente. Olha isso aqui. É isso. O que é legal a gente falar? Que as cores também dos móveis, como a gente está falando em potencializar nos detalhes as cores, elas podem ser potencializadas também, né? Deixar em evidência nos puxadores, que é uma pequena peça. E olha que opção interessante para você pensar naquele espaço gourmet mais ligado à natureza, com uma arquitetura mais campo. Esses puxadores de couro e esses puxadores aqui com essa telinha, esse tramado, é muito lindo. Eu nunca tinha visto, chegou agora. E esses de folha também, são muito chiques, né? Remete muito a uma arquitetura mais artesanal, né? Então, onde você comprou um pedaço de couro e fez o seu próprio puxador. Então, hoje a indústria dos móveis, ela tem essa possibilidade de trabalhar essa customização e aonde que gera cada detalhe na decoração dos seus móveis planejados. Então, puxando um gancho, para dizer que a arquitetura, né, além dessa tendência que vai mais para esse orgânico, para essa coisa da natureza, também está voltando muito à questão da arquitetura norte-americana, clássica. E eu ia puxar o gancho porque este exemplo aqui, que é uma folha, é um exemplo mais clássico, né? Que se a gente for pensar na história da arquitetura, na história clássica, neoclássica, a gente vai ter o elemento folhas, né? O elemento jardim presente dentro das casas. E isso se relaciona muito com o boiserie, né? Que é esse acabamento que a gente tem aqui. E também comumente conhecido pelas pessoas neste formato. E que legal, acho, fazer essa comparação. Perfeito. Sobre o que vocês estão vendo aqui, um acetinado feito no próprio MDF, a montagem do boiserie feita no próprio MDF. E aqui, com uma máquina de corte, com a pintura em laca. Perfeito. Esse daqui é bem classicão, né? Esse é muito clássico. Se a gente for pensar na arquitetura norte-americana, é esse desenho que eles têm. Esse foi uma tendência, ainda continua, dependendo da decoração que você utiliza. A gente ainda investe em alguma parte do armário, não são em todas as portas que a gente utiliza, dá pra gente ter uma redução aí do custo, e eu falo bastante uma redução do visual. Então, por exemplo, se você trabalhar todas as portas com um acabamento, você não consegue valorizar o acabamento, né? Então, por isso a gente precisa ter esse equilíbrio. Para quem gosta desse tipo de arquitetura, a gente tem opções de puxadores diferenciadas, como, por exemplo, aquela própria concha e também os dots, os pontinhos.
Então, as conchas convencionais, mas esse daqui já é um modelo novo, mais estilizado, né, escovado, nesse tom de aço envelhecido, de ouro envelhecido, né? O tom preto, as compridinhas convencionais, que também ficam boas aqui, mas a novidade é os pontinhos e essas linguetas, que eu gosto muito. Eu gosto muito da lingueta, eu acho que ela é fácil de pegar e com esse tipo de design fica muito bonito. Foi-se o tempo de você valorizar um puxador enorme, agora a gente está valorizando muito mais o acabamento da marcenaria e os tons, né? E os tons da paleta que ela proporciona. Uma comparação também, então, no vídeo que a gente gravou lá atrás sobre móveis planejados, a gente falou sobre a laca. A laca tem essa questão da manutenção, então nos lugares onde você vai passar, né, pode enroscar uma calça, né, raspar a calça, uma coleira de um cachorro, para não riscar esse móvel ou não utilizar numa parte de passagem. Quem utiliza muito a cozinha, lá na Guedes Bissoli, a gente recomenda não utilizar muita laca em áreas que você vai fazer mais manutenção, limpeza, mas em móveis aéreos, algum detalhe, dá pra gente investir, né? Então, a possibilidade do Bosery feito no MDF é que você tem menos, né, manutenção aí do móvel. É isso. Acho que a gente falou sobre tudo, né? A gente falou sobre tudo, faltou os verdes a gente traz na planta, dá pra trazer nos móveis também. Exato. E lembrando, gente, é um equilíbrio. A vida é um equilíbrio, né? Então utilize da filosofia da vida e traga para os seus móveis. Não abuse de todos os detalhes, não abuse de todas as cores. Então tendência para 2023, faça aí um background da sua casa um pouco mais nude para que você destaque o que você quer colocar em evidência. É isso aí. É isso, muito obrigado e até semana que vem aqui na Milan. Tchau, tchau. Tá? Perfeito. Você chamaria isso de chantilly, Guilherme? Eu chamaria bom editor. Vamos chamar isso de chantilly. E o chantilly do café de hoje é...